Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente aqui no canal Jonas Stelman, seja muito bem-vindo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, como é que vocês estão? Tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado, então você que já tá chegando, deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento, é muito importante ter vocês aqui com a gente, cara. Então, ó, deixa o seu like, inscreva-se, porque tem jogador que pode voltar para o Flamengo, cara. E quem é esse jogador? Cara, o Gerson, né, não tá feliz no Zenit. A possibilidade de que chegue propostas pro Gerson pro mundo árabe, mas uma coisa é certa, informação fiel que chegou aí dos representantes, do pai aí do jogador, é de que o Gerson se arrependeu de ter ido pra Rússia, cara. Se arrependeu de ter... Porra, eu costumo falar que o lance do Gerson pra mim foi a movimentação de mercado mais esdrúxula do futebol nos últimos anos. Papo retaço mesmo. Porque o Gerson não só perdeu a oportunidade de ser campeão do Flamengo brasileiro da Libertadores. Ele era o capitão, ele iria erguer a taça. Esse é o primeiro passo. O Gerson ele perdeu a oportunidade, além de se consolidar ainda mais como um ídolo do Flamengo, a torcida do Flamengo criou antipatia pelo Gerson. Essa é uma situação. E ele perdeu a oportunidade de ir para a Copa do Mundo. Provavelmente, possivelmente, ele nunca mais vai ter essa oportunidade. O Gerson, meu amigo, pra você ter uma ideia, o Gerson, ele tava consolidado já na seleção ali no meio campo. O Ancelotti gostava dele. E segundo informações que a gente também apurou, né, ele teve uma prévia, né, uma conversa prévia com o Ancelotti, que teoricamente falou pra ele, não, você vai ser observado, né. Ó, o Douglas Santos tá na Rússia, né. Douglas Santos também nunca mais foi convocado, lateral esquerdo, né. O Gerson ele foi pra lá, mas esqueceram de falar com o Gerson o seguinte: Gerson, beleza, ele vai te observar, mas você tem que jogar, irmão. Ele não vai te observar tu sentado no banco, não, pô. Ele vai te observar você jogando, você disputando, você atuando, né? E o Gerson ele chegou lá e simplesmente, meus amigos, ele não jogou ainda, não teve uma sequência. Fez até gol agora aí numa última rodada, no último jogo, mas ele ainda não jogou. Então, assim, a movimentação de carreira do Gerson, beleza, Gerson, parabéns, você tá mais rico do que você era antes, você já era rico, agora você tá mais rico do que você já era, né? Mas só que você perdeu a oportunidade de colocar o seu nome na história, de se tornar um ídolo incontestável do maior clube de futebol do país e de jogar uma Copa do Mundo. E olha como essa movimentação ela foi tão burra. O Gerson, beleza, ele foi pro Zenit, que é um time da Rússia, que tá em guerra e que não tá disputando as competições europeias por conta da guerra. Não vai jogar uma Champions, enfim, dentre outras coisas. Se ele permanece no Flamengo, ele seria campeão brasileiro da Libertadores, iria ser convocado para a Copa do Mundo, e se ele fizesse uma Copa do Mundo mais ou menos, ele iria para um clube não como o Zenit, ele iria para um clube muito maior, valendo muito mais. Ele iria se valorizar muito mais, o Gerson. Mas, enfim, às vezes é necessário, né, você tomar umas porradas para você aprender. Uma coisa que eu sempre aprendi, cara, você não pode confundir amor, parentesco com negócio, né? Nunca gostei do fato do pai do Gerson ser o empresário dele, porque dificilmente você vai falar sempre com a razão, né? Então a emoção... E aí fica o pai dele a todo instante querendo, né, amenizar as coisas. Não, porque é o Flamengo, porque é o Flamengo... Acabou, irmão. Acabou. E não duvido nada que quando o Gerson volte, né, ele vá para um clube rival. É o novo Andrés Pereira. Não duvido nada. E outro jogador que vai ficar livre no mercado, meus amigos, ele é o Gabriel Barbosa. Já deixou muito claro pro Cruzeiro que quer sair lá do time de Minas Gerais. E tem uma questão que vale a pena a gente relembrar: o BAP não queria a saída do Gabigol não, tá? Quem sacramentou a saída do Gabigol foi Marcos Braz e Landim. Eu lembro muito bem que o BAP deu várias entrevistas falando o seguinte: Gabigol, dá uma segurada aí, espera um pouco, né? Mas aí o Gabigol já se anteveio, né? Fechou um pré-contrato ali com o Cruzeiro e foi pro Cruzeiro, mas ele está extremamente incomodado lá no Cruzeiro. Por quê? Se esperava que ele fosse chegar a ser o dono da camisa 9, que ele fosse ser o artilheiro, que ele fosse ser o protagonista. Ele é um dos maiores salários do futebol brasileiro. Se eu não me engano, ele só perde pro Memphis, tá? Só perde pro Memphis. Aí durante muito tempo o Hulk era o maior salário, aí foi o Memphis e agora o Gabriel. Do elenco ele é o maior salário, pra você ter uma ideia. Então no banco de reservas. Então, ele vai procurar o Cruzeiro para deixar o Cruzeiro. Todo mundo especula a possibilidade dele voltar pro Santos, né? Jogar novamente lá com o Neymar, fortalecer o Santos, que permaneceu aí na Série A
do campeonato, mas ele nunca vai receber no Santos o que ele recebe aí no Cruzeiro. Evidentemente que isso não vai acontecer. Agora, e surge também a possibilidade dele voltar pro Flamengo, onde ele é ídolo, e eu acho que a gente não tem como a gente negar isso, que o Gabriel Barbosa ele é ídolo do Flamengo. Alguém discorda que ele é ídolo do Flamengo? Ele é ídolo do Flamengo. Não pode ser seu, mas do Flamengo ele é ídolo, né? Ele foi importante aí pro Flamengo, o Flamengo tá precisando de um atacante. Agora, eu só acho que o BAP, de repente, pode até querer, mas se isso depender do Felipe Luiz, eu acho que o Felipe Luiz não autoriza essa volta do Gabriel Barbosa. E você pode me perguntar, Jonas, mas qual é a sua opinião sobre o Gabigol voltando para o Flamengo? Eu não sei. Por quê? Porque eu acho que o futebol precisa de jogadores como o Gabigol. Sendo que qual o Gabigol que voltaria para o Flamengo? Aquele que achava que era maior que o clube? Que ficou muito claro que ele não é? Né? Eu acho que o Gerson, o Gabigol, né, ficou muito claro de que vocês são uma engrenagem do clube. E muitas das vezes, grandes jogadores como esse, quando saem dessa engrenagem, não conseguem mais jogar em outros clubes. E o Gabriel não conseguiu, o Gerson não tá conseguindo, dentre outros jogadores, né? Enfim, será que ele voltaria com o rabinho entre as pernas? Ou será que ele voltaria mais humilde? Ou será que ele voltaria novamente achando que ele é um popstar, um fenômeno? Que ele é um trap? Que ele é um rap? Né? Essa é a grande questão. Então, assim, eu gosto do Gabigol, não vou mentir pra vocês. Eu acho esse ar sarcástico dele, eu acho esse ar dele de enfrentamento. Ele não treme em jogos grandes, isso é fato. Mas, de repente, as coisas estão dando certo no Flamengo. O Felipe Luiz retomou o controle, as rédeas do elenco. E eu não acho que o Felipe Luiz iria querer aprovar a volta do Gabriel Barbosa no Flamengo, não. Acho muito improvável que isso aconteça. E eu até concordo com ele. O Gabriel se mostrou muito egocêntrico, né? Eu gosto da marra dele com os adversários, mas quando essa marra dele começa a transcender e atrapalhar o trabalho dentro do clube, eu acho isso muito danoso, isso muito perigoso. E o Flamengo caminhou bem sem o Gabriel Barbosa, eu acho que é hora de olhar pra frente, né? Mas ele vai tentar voltar, assim como o Gerson, ele vai tentar voltar. Eles detectaram que foi um erro enorme o que eles fizeram. Enfim, meus amigos, e eu acho que o Flamengo seguiu em frente, foi campeão sem eles e mostrou pra eles o seguinte, olha só, vocês fizeram parte dessa engrenagem, entretanto, vocês não fazem mais parte e tem gente escrevendo a história no lugar aí de vocês, tá? Então, o Gerson arrependido, Gabriel arrependido, mas o Flamengo tá firme no mercado na tentativa de contratação de bons nomes e o BAP já deu papo. Eu tenho um bilhão de reais para contratar para a próxima temporada. E o Flamengo já tem 2 jogadores que quer contratar. O Brazão, acho que não é novidade para ninguém, o Flamengo gosta muito do Brazão para brigar ali com o Rossi pela titularidade. Isso porque o Matheus Cunha não vai permanecer, já tem um pré-contrato com o próprio Cruzeiro. Vai deixar o clube agora dia 31 de dezembro. O Santos faz jogo duro, né? O Flamengo fez uma proposta pro Vitinho também, outro jogador que o Flamengo gosta demais, mas essa primeira proposta feita pelo Internacional já foi negada pelo Internacional, mas o Flamengo quer o John Arias. E aí a torcida do Fluminense vai ficar em polvorosa. Porque na cabeça do tricolor carioca, do torcedor tricolor, quando o John Arias voltar pro futebol brasileiro, ele vai voltar pro Fluminense. Sendo que o Fluminense não tem 20 milhões de euros para pagar, né, para tirar ele de lá, para pagar o que recebeu. Acho que foi vendido por uma boa bagatela aí pro Fluminense, vendido muito bem por sinal, o John Arias. Então assim, o time inglês não vai querer vender ele pela metade do preço. Não vai querer vender ele pela metade do preço. O Flamengo tem condições. E o Flamengo tem um poder de barganha, de mostrar, nós somos os atuais campeões brasileiros, nós somos os atuais campeões da Libertadores, nós podemos te pagar um salário desse naipe, um dos maiores salários do elenco, um dos maiores salários aí do país. Cara, se tem um jogador. Imagina, meus amigos, um meio campo com Arias, Arrascaeta, escolhe quem joga na esquerda, Cebolinha, Samuel Lino, escolhe lá na esquerda. Porra, irmão, e Pedro na frente. Olha só, Arias, Pedro, Arias, Arrascaeta e Samuel Lino. E detalhe, o Arias ele joga pela direita, também consegue jogar ali pelo meio, fazendo às vezes do Arrascaeta em momentos que o Arrascaeta não puder jogar. Então, repito, o Flamengo tem 1 bilhão de reais para poder gastar e quer porque quer. Brazão, John Arias e vai continuar tentando o Vitão aí do Internacional de Porto Alegre. É isso que eu falo, não tem que olhar para trás. O Gerson não quis sair, arrivederci, boa sorte. O Gabigol não se achou, ele não achou que ele era um fenômeno, que em qualquer time que ele fosse jogar, ele iria ser protagonista.
Não foi. Agora é olhar pra frente, trazer jogadores que também querem fazer história, como fez o Jorginho agora, como fez o Saul, como fez o próprio Danilo, autor do gol da Libertadores. Agora é olhar pra frente, trazer jogadores que queiram também ver a sua foto estampada na parede do Ninho do Urubu como um atleta que passou aí pelo clube e foi vencedor. Essa é a verdade. Deixa o seu like aqui no nosso canal, é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Se inscreve aí para um projeto novo, reiniciando o canal Jornalista Stelman, então é importante muito a sua ajuda aqui no canal, tá bom, meus amigos? Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!